Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L Gustavo Robótica com Inteligência Artificial, que você aprende a fazer projetos de robótica com inteligência artificial utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Nós estamos agora no episódio de número 2, que é da nossa série, né? Falando sobre conversas de projeto que você tem ideia, né? Não é o professor Luiz Gustavo que tem ideia, é você que tem a ideia. Então, se você tem uma ideia de projeto e quer conversar comigo sobre ela, para nós construirmos uma solução juntos, me chama aqui no WhatsApp que nós vamos conversar e a gente vai bater um papo construindo uma ideia bem legal, tá bom? Então tá aqui na descrição do vídeo, me chama aí que a gente vai conversar. Nós estamos aqui falando sobre o robô do nosso amigo Alexandre e a ideia é fazer um robô lúdico para ajudar crianças com autismo, né? Então, robô terapêutico para crianças com TEA. Uma tecnologia assistiva, inovadora, que combina terapia, educação, inclusão, tecnologia para crianças com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, é utilizar a robótica, é utilizar a inteligência artificial para ajudar, para resolver problemas, né? Tem uma ideia aqui chamada, né, para a gente fazer robô. Esse robô ele pode ser feito através da impressora 3D, mas pode ser feito de forma maker também, com madeira, com papelão, enfim, com objetos recicláveis. O importante é que o robô seja feito, tá? O propósito principal é o robô ele ser um companheiro terapêutico que acompanha a criança desde a sua chegada à escola até a sala de aula, criando uma ponte de segurança e rotina que minimiza crises sensoriais. Então você pode fazer um robô para estar dentro de casa ajudando a criança, pode fazer esse robô dentro da escola também, para ajudar na educação exclusiva, né, na personalização. Então dá para fazer bastante coisa aqui com esse robô. A tela interativa, né, um portal para o aprendizado. Então a ideia é que nesse robô tenha algo para que a gente utilize como uma interface. E essa interface ela vai ajudar o aluno para que ele faça repetições. E essas repetições ajudem, através da plasticidade do cérebro, de estabelecer novas conexões, a fazer conexões que o transtorno não deixou serem feitas, né? A cabeça do robô vai incorporar uma tela touchscreen, que serve como plataforma central para diversos conteúdos terapêuticos. Essa interface ela permite a implementação de atividades de pareamento, reconhecimento de expressões faciais, movimentos fonológicos, para aprendizado dos sons, das letras e jogos interativos personalizados. A tecnologia Touch facilita a interação direta da criança com o conteúdo. Promovendo engajamento ativo nas terapias fonoaudiológicas e comportamentais. Cada sessão pode ser adaptada às necessidades individuais do paciente. Então, essa tela ela vai se personalizar para cada aluno. E o que é que esse robô ele vai fazer? Tem as aplicações terapêuticas na tela. Tem o pareamento, que vai fazer com que as atividades de correspondência visual, né, para desenvolver habilidades cognitivas e de atenção. Expressões faciais, reconhecer e identificar emoções através de imagens interativas. Fonologia, que são os movimentos articulatórios e sons das letras para o desenvolvimento da fala. E jogos interativos através da gamificação das terapias para maior engajamento e motivação. A locomoção inteligente, acompanhamento de cada passo. Uma das funcionalidades mais revolucionárias é a capacidade de locomoção autônoma. O robô pode acompanhar a criança desde o portão da escola até a sala de aula ou a sala de atendimento educacional especializado, que é o AEE. Esse acompanhamento não é apenas físico, mas emocional. O robô se torna uma presença constante e previsível que oferece segurança durante momentos de transição que frequentemente causa ansiedade em crianças com TEA.
Então, pelo fato do robô estar ali absorvendo as informações, entendendo como aquela criança vai atuar, é também um parceiro, né, para a criança, né, um parceiro emocional também. A importância da rotina no TEA. Previsibilidade como ferramenta terapêutica. Uma característica fundamental das pessoas com TEA é a forte necessidade de rotina e previsibilidade. O robô aproveita essa característica de forma terapêutica, criando rotinas consistentes que ajudam a crianças a se sentir seguras. Então, o TEA, ele depende muito de rotinas, né? Inclusive a gente trata sobre isso dentro da nossa formação, de estabelecer rotinas para os alunos. Ao mesmo tempo, o sistema pode introduzir pequenas mudanças, né, graduais ao longo do ano letivo, trabalhando a flexibilidade cognitiva e de forma controlada e não ameaçadora. Reduzindo crises sensoriais, né, que é algo que ali, vamos dizer assim, faz parte, infelizmente, ali do dia a dia do TEA. O momento de separação entre a criança e o cuidador no portão da escola é frequentemente um dos mais desafiadores do dia. As crises sensoriais costumam ocorrer precisamente neste momento de transição, quando a criança sai dos braços da mãe ou do cuidador. O robô atua como uma ponte de transição, oferecendo a presença familiar e previsível que suaviza essa separação. Então a ideia é o robô estar ali nos momentos de transição para que a criança não fique, vamos dizer assim, sem fazer nada, porque isso é muito forte, né, essa transição para o TEA. Essa crise sensorial de se sentir sozinha, né, isso de se sentir que está ali, que algo pode acontecer diferente do previsto, né? Então algo pode fugir da rotina, então isso deixa o TEA muito ansioso. Com o tempo, a criança desenvolve uma relação de confiança com o robô que se torna parte integrante de sua rotina escolar ou familiar, reduzindo significativamente a ansiedade e as crises associadas. E para prover tudo isso, quais são as tecnologias embarcadas que serão necessárias? Sensores de obstáculos, né, que vai oferecer a navegação segura para o ambiente escolar, evitando colisões com pessoas e objetos. Sensores de localização, sistema de mapeamento interno para a localização precisa entre diferentes pontos da escola, da casa ou de um lugar que você queira mapear. Reconhecimento de imagens, que é a identificação de objetos do ambiente e reconhecimento visual da criança atendida. Reconhecimento de voz, que é a capacidade de identificar e responder à voz específica de cada criança atendida. Sistemas de motores, que é a movimentação suave e controlada para acompanhar o ritmo da criança. E plataforma programável, que é um software flexível para a personalização de terapias comportamentais e cognitivas. Inclusive, esse software ele vai ser parte, né, de um programa de treinamento que eu vou fazer, que vai estar disponível dentro desse pacote, né? É um programa específico para você embarcar em qualquer lugar que você quiser, no seu celular, no smartphone. Então a gente vai fazer de uma forma que seja possível você construir essa plataforma que seja personalizada de acordo com a criança. O coração do sistema, programabilidade terapêutica. A capacidade de programar terapias comportamentais e cognitivas é o elemento mais crítico do projeto. Sem essa funcionalidade, o robô seria apenas um brinquedo sofisticado sem valor terapêutico. Que foi aquilo que eu falei da importância de você criar contextos, criar modelos, criar inteligências artificiais ultra específicas. Então isso é fundamental. O sistema deve permitir que fonoaudiólogos, psicólogos e educadores especializados personalizem completamente as intervenções de acordo com o plano terapêutico individual de cada criança, adaptando as suas necessidades específicas e progresso ao longo do tempo. Foi o que eu falei. Então, você tem uma IA generalista, não tem muito valor para uma criança que precisa de uma atenção ultra específica. Então você precisa personalizar essa questão do sistema, né? E detalhe, essa personalização ela é baseada no programa terapêutico, é baseada
no diagnóstico da criança, é baseada na rotina da família. Então tem um contexto específico que nenhum IA vai conseguir saber, a não ser as próprias pessoas, baseada na vontade e desejos dos pais. Então tem muitas coisas, muitas nuances do contexto que o programa, o software, ele precisa considerar. TEA e comorbidades, uma realidade complexa. O TEA nunca vem sozinho. É fundamental compreender que a esmagadora maioria das crianças com transtorno do espectro autista apresenta outros transtornos comórbidos. Esta realidade exige uma abordagem terapêutica multidimensional e adaptável. Então existem uma série de comorbidades que acompanham a criança com TEA, né? Ela tem crises, ela tem outras coisas que, infelizmente, acompanha e faz essa rotina ficar bem desafiadora para os pais e para a própria criança. O robô terapêutico vai ser concebido para atender não apenas crianças com TEA, mas também aquelas com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então tem o TEA, tem o TPAC, né? Tem o TDAH. Então tem diversos transtornos do neurodesenvolvimento que precisa ser considerada a complexidade e a individualidade de cada caso. Transtornos comórbidos mais comuns. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que afeta a capacidade de concentração e controle de impulsos. Então o robô vai ajudar também nessa questão de atenção e do controle de impulsos. Disfunções sensoriais, hipossensibilidade aos estímulos sensoriais do ambiente, deficiência intelectual, limitações significativas no funcionamento cognitivo e comportamento adaptativo. Então o TEA traz essa deficiência intelectual. E a apraxia da fala, dificuldade em planejar e coordenar os movimentos necessários para produzir a fala. Logo, é muito importante o robô com inteligência artificial ajudar a criança nesse sentido. TDAH, atenção e foco. Quando o TDAH está presente junto com o TEA, nem sempre está, mas pode estar, a criança apresenta desafios adicionais relacionados à manutenção da atenção e controle de impulsos. O robô pode incorporar estratégias específicas, como período curtos de atividades com reforço imediato, gamificação com recompensas frequentes e lembretes visuais e auditivos para manter o foco. Então, veja que dá para fazer bastante feedbacks, né, utilizando software e utilizando a robótica com inteligência artificial. A interface Touch Screen permite criar atividades dinâmicas que capturam a atenção da criança através de estímulos visuais coloridos, sons envolventes e feedback instantâneo, mantendo o engajamento mesmo com crianças com dificuldade de concentração. Então a ideia é criar um sistema que consiga atuar diretamente no TEA, né, nos efeitos do TEA, nas causas, né, e atuar também nas comorbidades que o TEA traz, como o TDAH e, por exemplo, a disfunção sensorial, né, que as crianças que têm essa questão da disfunção sensorial podem ser hipersensíveis ou hipossensíveis a estímulos como som, luz, toque e movimento. O robô deve ser programado para respeitar esses limites individuais. Isso inclui controle de volume, intensidade de brilho na tela, velocidade de movimento e até mesmo a textura dos materiais usados em sua construção. O sistema pode aprender e adaptar-se ao perfil sensorial de cada criança. Então perceba que existem muitas nuances, né, para você ter um robô com IA generalista que vai atender 100% das pessoas da humanidade. Né? Isso não existe. O que existe é que essa realidade ela tem que ser customizada, adaptada, né, para cada realidade, para cada necessidade, para cada indivíduo. Né? E isso se faz conhecendo muito bem o contexto. Deficiência intelectual, aprendizado personalizado, a gente tem no TEA também essa comorbidade. E como é que se corrige isso? A simplificação é o conteúdo desadaptado ao nível cognitivo, com instruções claras e diretas, nada de ser complexo nos conteúdos. Repetição, trazendo o reforço através de múltiplas apresentações do mesmo conceito. Suporte visual, que é o uso intensivo de imagens e símbolos para facilitar a compreensão.
E celebração, que é o reconhecimento imediato de cada pequeno progresso alcançado. Tá? Então isso é fundamental. Isso tem uma psicologia educacional por trás de tudo isso, que o robô com inteligência artificial precisa considerar para que ele não seja muito robotizado, né? Então o robô ele não pode ser muito robotizado. Ele tem que ter essa pegada humana que a gente vai colocar nele. A apraxia da fala, exercícios fonólogos, né? A apraxia da fala infantil é uma das comorbidades mais desafiadoras, exigindo intervenção fonoaudiológica intensiva. O robô pode ser programado com exercícios específicos que demonstram visualmente os movimentos articulatórios necessários para produzir cada som. Então a criança ela tem dificuldade de produzir sons, então o robô vai ajudar através dessa tela touchscreen, vai mostrar animações dos movimentos da boca, da língua, lábios, enquanto o sistema de reconhecimento de voz fornece feedback sobre as tentativas da criança, permitindo prática repetida em um ambiente sem julgamento e sempre encorajador. Benefícios para diferentes atores. Para a criança, redução de ansiedade, né? Quais são os benefícios de fazer o robô com inteligência artificial para crianças com autismo? Para a criança, redução de ansiedade, ambiente de aprendizado seguro e previsível, desenvolvimento de habilidades através de atividades lúdicas e engajadoras. Tem benefícios para os pais também, que é a tranquilidade durante o momento de separação, acompanhamento do progresso terapêutico, ferramenta adicional de suporte ao desenvolvimento. Tem benefícios para os fonoaudiólogos, que é a plataforma programável para terapias personalizadas, reforço de exercício entre sessões, dados sobre progresso e engajamento, e também o benefício para educadores, que acaba sendo uma ferramenta de apoio à inclusão escolar, facilitação de transições e rotinas, recurso pedagógico adaptado às necessidades especiais. Então perceba que para crianças, para pais, para fonoaudiólogos, né, terapeutas, que não está aqui, educadores, tem muitos benefícios. Nós temos aqui a possibilidade, né, de programação terapêutica. Tem a terapia ABA, que é a implementação de programas de análise aplicada do comportamento com registro automático de dados, né? Habilidades sociais, cenários interativos para a prática de situações sociais e desenvolvimento de empatia. A matemática, que são conceitos numéricos apresentados através de jogos e atividades concretas. Comunicação alternativa, que é o sistema de PECS, Picture Communication System, né? E outros métodos de CA. Alfabetização, programas personalizados de leitura e escritas adaptados ao ritmo individual. E autorregulação, que são estratégias para identificação e gestão de emoções e comportamentos. Desenvolvimento e implementação. Então, fazendo aqui uma linha do tempo, então, para fazer o robô com inteligência artificial, primeiro a gente vai ter o design dele, que pode ser com impressora 3D, pode ser feito de forma maker, com materiais recicláveis, pode ser feito de madeira, enfim. Você vai escolher. Tem a fase do hardware, que nós vamos integrar sensores, motores, telas touchscreen e protótipos, né? Lembrando que tudo isso deve considerar a ergonomia e os aspectos terapêuticos. Tem a fase 3, que é a fase de software, que nós vamos desenvolver uma plataforma programável, interface terapêutica. Aí depois vem para a fase de testes, com a validação com profissionais da área, e testes piloto com crianças em ambiente controlado. E a última fase, que é a fase de implementação, através do treinamento de profissionais e introdução gradual nas escolas. Lembrando, né, tem algumas, quem trabalha com inteligência artificial precisa sempre pensar na questão ética, na questão legal, e aqui nós trazemos alguns pontos importantes. Trabalhar com inteligência artificial, você precisa ter muito cuidado com a privacidade e segurança dos dados, fazendo a proteção deles, né, principalmente dos dados sensíveis. Você tem que ter o consentimento do uso dos dados pelos seus responsáveis. Você tem que ter a segurança física na interação e uma supervisão profissional contínua, né? Quem trabalha com inteligência artificial. E tem os aspectos práticos. Você tem que ter uma manutenção e higienização adequada do seu sistema. Você precisa ter também a durabilidade e resistência, custo-benefício para instruções e formação de profissionais, né?
É uma nova era, né, utilizando a inteligência artificial na tecnologia assistiva. Então o robô terapêutico, ele representa mais do que a inovação tecnológica, ele simboliza o compromisso com a inclusão, o respeito, a neurodiversidade e a crença de que cada criança merece ferramentas adaptadas às suas necessidades únicas. Ao combinar robótica, inteligência artificial, design centrado no usuário, conhecimento terapêutico, neurocientífico, criamos não apenas um dispositivo, mas um companheiro que pode transformar a experiência escolar e terapêutica de crianças com TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Aí vem uma frase muito importante aqui: a tecnologia, quando desenvolvida com empatia e propósito, tem o poder de construir pontes onde existiam barreiras. Tá? Então é isso, espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo. Se você gostou, inscreva-se, dê o like e eu te espero na próxima aula. Abraços!